Moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de assimetria, o que fazem, onde dormem, o que comem. Essa e muito mais você vai aprender na aula de hoje, galera. Vem comigo que você vai aprender do jeito bem divertido e bem legal, de uma forma que com certeza você não viu ainda na internet não, isso eu posso te garantir. Vem! Fala, turminha! Professor Márcio Souza, e aquela introdução foi maravilhosa porque realmente é bem legal, eu fico entusiasmado de tratar desses temas com vocês porque são temas que ao mesmo tempo fazem parte do nosso cotidiano, mas que algumas pessoas escorregam por aí, viu? Não sabe para que serve, não sabe quando usar. E nessa aula eu vou ter oportunidade, vou fazer de forma muito bacana, muito legal, que você aprenda essa análise descritiva com as estatísticas, né? Os resumos numéricos que a gente tem disponíveis na nossa mão. A primeira coisa que eu quero falar é aquilo de sempre, que eu vou dar uma olhada aqui na minha tela, vou voltar, vou conversar com vocês e assim a gente vai seguindo na dinâmica, beleza? Então, ok. A aula de hoje é apresentação de dados na forma de medidas. E já está ali escrito, mas eu sou o professor Márcio Souza. E se você curte o meu trabalho, está gostando dessa vibe, me segue lá no Instagram, que eu quero fazer crescer aquele canal e vou levar esse conteúdo para a galera de lá. Porque nem todo mundo tem oportunidade de assistir e conhecer o meu trabalho enquanto professor. Mas de repente nas mídias sociais, quem sabe? Um indica para o outro e quando vê, cai aqui e aprende coisa de fato interessante, né? Tá cheio de conversinha por aí, gente falando um monte de abobrinha, mas aqui eu vou falar coisas bem legais. Bom, temas de hoje, vamos lá. Nós vamos ter uma breve introdução, já vou falar rapidinho, tá? Vou ser breve, não vou me estender. Vamos falar de medidas de posição, vamos falar de medidas de dispersão e vamos falar de medidas de forma, tá legal? Das medidas de posição, nós vamos falar ali de média, vamos falar dos percentis e quartis e vamos falar de moda. Eu aposto que você já está se perguntando, não vai falar de mediana? Eu já ouvi falar de mediana. Por que você não colocou ali? Porque, na verdade, a mediana nada mais é do que um tipo especial. A gente deu um nome especial para ela, mas ela é um percentil, ela é um quartil. Então, nós vamos aprender isso também na aula de hoje. Você vai falar de moda? Aguarda. Não vou dar spoiler, não. Você vai curtir pra caramba esse pedaço. Vai dar boa risada comigo. Medidas de dispersão. O nome já diz tudo, né? O fantástico da estatística é isso, que as denominações entregam meio que o jogo, né? A gente coloca aqui como tópicos, mas na verdade meio que está dando spoiler, porque você já entendeu que são medidas que vão revelar o quê? A natureza dos seus dados, como eles estão dispersos, como que eles estão espalhados ao longo de um domínio da variável, né? Legal. E para isso a gente vai tratar aqui de amplitude e intervalo interquartílico, que a gente já até comentou na visualização na aula anterior. Vamos falar de variância e desvio padrão e vamos falar de coeficiente de variação também, tá? Bom, além disso, nós vamos falar de medidas de forma. Medidas de forma nós vamos ter ali, vamos tratar de duas, assimetria e curtose. Talvez essas duas você não escute tanto por aí, tá? Você já ouviu falar, inclusive até no segundo grau, né? Ensino médio, que se fala hoje em dia, já há algum tempo, né? Hoje em dia não, já faz tempo. Né? No ensino médio, talvez você já aprendeu moda, mediana, variância. Eu aprendi lá no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade chamada Rio Claro, com o professor Robson Basso, abração, meu eterno professor, me ensinou estatística no segundo grau. E olha que barato, hoje eu sou professor de bioestatística. Bacana, né? Como é que o mundo dá volta? Então, olha só, essa disciplina pode ser muito útil para você no futuro. Não deixa passar essa oportunidade não, tá bom? Então, vamos comigo, vamos começar a aula e vamos lá. Beleza, eu já coloquei ali média, mas deixa eu fazer uma introdução aqui, antes de falar da média, que é o seguinte, para que a gente precisa resumir? A gente vive na era do Big Data.
Dados é o que não falta. Dados estruturados, dados não estruturados. E o que você quer dizer com isso, professor? Dados estruturados são aqueles dados que a gente já está acostumado na tabelinha, na planilha, organizadinho, por coluna, por linha, muito bem elaborado, com uma codificação já estipulada, com aquele domínio que a gente já entende bem. Bacana. E os dados não estruturados? Bom, os dados não estruturados são aqueles que a gente está lidando todo dia. É uma mensagem de texto, é uma mensagem de voz, é um vídeo, é uma série de mensagens, é uma série de dados que não segue aquele protocolo rígido de tabulação que a gente vem sendo acostumado ao longo do processo. Então a gente meio que chama isso de não estruturado, tá? Que na verdade não segue uma estrutura padrão. É claro que segue uma estrutura própria, mas que não aquela convencional que utilizamos até muito tempo, desde muito tempo, digamos, tá? Legal. Então, se a gente está na era do Big Data, para que a gente precisa resumir os nossos dados? Uma coisa já responde à outra. A gente tem tanta informação e tão pouco tempo para tratá-la, para tomar decisão, que a gente precisa resumir. E o resumo de dados é algo fantástico, que você resume e entrega informação de qualidade para aquela pessoa que demandou, não é? E olha que interessante, você pode trabalhar amanhã depois numa secretaria de saúde. Você pode, quem sabe, um dia estar no Ministério de Saúde. Então, olha, está tudo na mesa, tudo é possível. Você vai ter que conhecer, vai ter que saber resumir ou saber consumir de forma crítica informações, dados resumidos. Tá legal? Então a aula vai ser para te ajudar a entender isso tudo. Ok, média. Média muito conhecida. Pelo menos a média aritmética simples, né? A média aritmética simples é simplesmente você somar todos os valores observados e dividir pela quantidade de valores observados. Bem simples, bem tranquilo. Eu vou até colocar a definição aqui, que é a definição de média aritmética simples. Coloquei ali, com as minhas palavras. É a divisão da soma de todas as medidas quantitativas observadas pela quantidade de observações. Isso é a média aritmética simples. Nós temos média ponderada também. Nós temos média geométrica. Nós temos média harmônica. Então, existem mais tipos de média. Eu coloquei a palavra média, que aqui para a gente vai ser média aritmética simples, mas existem outros tipos de média. Beleza? Show! Então, vamos falar de percentis e quartis agora. Vou olhar aqui para a tela, né? Só para ver, tá ali, percentis, quartis, ok. Quando a gente fala percentil, você vai lembrar de porcentagem, né? Percent. Se você falar quartil, você vai lembrar, imaginar diretamente de 4, um quarto. E você está certinho. É uma medida de posição que a gente tem para separar os dados, né? Dar um posicionamento aí dos meus dados. Bacana. Percentil, por exemplo, se eu estiver trabalhando com 100 percentis, então eu divido em 100 partes iguais, cada uma compondo 1% daquela minha população, né? Você pega os seus dados, ordena do menor para o maior, do maior para o menor, e vai separando de 1 em 1%. Se você colocar o 10º percentil, quer dizer que aquele pedaço ali do 10 tem 10% da população. Tem o percentil 10, abaixo dele tem 10%, acima dele tem 90%. Se eu pegar o percentil 70, quer dizer que 70% das observações estão abaixo do percentil 70 e 30% está acima do percentil 70. Você já entendeu a dinâmica. Se for pensar em quartil, primeiro quartil, quer dizer, abaixo dele tem 25%, acima, quanto? Fala para mim. 75%, perfeito. Segundo quartil, abaixo dele 50%, acima 50%. Opa, 50-50, 50-50. Qual o nome da medida de posição que separa os seus dados exatamente ao meio? Se chama mediana. Não confunda com a média. A média não necessariamente parte seus dados no meio.
tá bom? A média, na presença de outliers, valores extremos, ela vai para lá, ela acompanha os outliers. Não é uma medida de tendência central muito robusta, não. A mediana já é bastante robusta. A mediana, independente de outliers, sempre vai dividir a sua distribuição exatamente ao meio. 50% dos dados estão abaixo da mediana, 50% dos dados estão acima da mediana, sem exceção. Então, a mediana nada mais é do que um percentil, do que um quartil. E eu estou usando só referências diferentes, mas eu estou falando da mesmíssima coisa, não é? Se eu falar percentil 50, é a mesma coisa que o segundo quartil, que poderia ser o quinto decil. Existem decis também. Então, são maneiras de particionar o meu dado de maneira diferente, né? Quando a gente pensa, olha aqui na tela que interessante, medidas que determinam o particionamento dos dados ordenados. E mais uma informação para você, dados ordenados se chama hall. Hall da fama, pensa no hall da fama, né? Falando, olha só, lá em Los Angeles não tem a calçada da fama? Então, tem o hall da fama, que do mais famoso para o menos famoso, né? A gente meio que faz um ranking aí. Então, lembra disso quando for pensar em hall. É a ordenação dos seus dados. Nossa, que fome que deu agora, né? Um chocolatezinho ali. Mentira, nem curto tanto chocolate assim, mas quem é chocolatra deu água na boca, fala a verdade. Por isso que eu até coloquei um desenhozinho ali, uma arte, que não vai representar o chocolate mesmo. Porque se você visse aquela barra, não vou fazer merchan de ninguém aqui, aquela barra de chocolate preferida, hein? Você ia sair da dieta, fala a verdade. Coloca nos comentários aí, hashtag jaquei, né? Mas beleza, por que essa barrinha de chocolate? Eu tenho a barrinha inteira, 100% daquela barra de chocolate, e tem os tabletinhos que a priori são todos divididos de forma idêntica, né? Então, representaria aí os meus percentis, os meus quartis, se fossem 4 partes, né, seriam 4 pedaços iguais de chocolate. Se fosse percentil, 100 percentis, seriam 100 pedaços iguais. E assim por diante, tá? Eu acho que ficou tranquilo essa ideia aí. Para a gente calcular propriamente dito, tem uma formulazinha, na verdade tem umas etapas. Olha aí na tela. Você primeiro cria o hall, coloca em ordem, né? Os dados brutos, geralmente eles não vêm ordenados, bonitinhos, do menor para o maior. Aí você ordena. Legal. Aí você calcula o I, essa posição, né? Esse índice, relativo ao percentil, eu vou chamar o percentil de P, desejado, de forma que tem essa fórmula aí, olha lá. I vai ser igual a N mais 1 vezes P. Esse N é a quantidade de observações. Se eu tenho 8 observações, seria 8 mais 1, 9, multiplicado por P, que o P vai definir o percentil. Se eu quero percentil 20, o meu P vai ser 0,2, né? Se eu quero percentil 50, 0,5 e assim por diante. Eu vou, inclusive, mostrar no exemplo aqui. E veja só, se na hora de você calcular aquele índice, ele der um valor inteiro, o percentil estará exatamente naquela posição I, né? Então, você calcula o índice, vamos colocar que deu 3. O percentil é 3? Não, o percentil está na terceira posição do seu rol. Então, você vai lá nos seus dados ordenados e vê 1, 2, 3. Esse é o percentil que você calculou. Se for um valor quebrado, você tem que interpolar. Por exemplo, 1,6, que vai ser do exemplo que eu vou mostrar mesmo, né? Está entre a primeira observação e a segunda observação. E 0,6 andou 60% desse caminho aí. Aí você considera que é uma distribuição uniforme entre esses dois índices e faz uma interpolação. Se o valor desse 3,6, 3,8, está entre o terceiro e o quarto. Terceira e quarta observação, 80% desse caminho. Tá legal? Vamos ver em números. Olha aí em números. Tenho lá 23, 12, 43, 9, 2, 18, 19.
Primeiramente, então, a gente coloca em ordem crescente. Então, ficou 2, 9, 12, 18, 19, 23, 43. Então, a gente observa aí que temos 7 observações, né? Legal. Vamos calcular o índice relativo ao percentil. Vamos colocar que a gente quer o P50, percentil 50. Então, vai ser o quê? O índice vai ser 7 mais 1, 8, vezes meio, 4. Então, o percentil 50 vai estar na quarta posição. Ah, tá. E se fosse o percentil 20? Seria 7 mais 1 vezes 0,2, 1,6. E assim por diante, eu posso calcular qualquer percentil que eu quiser. Lembrando que o primeiro quartil é o quê? É o percentil 25. Segundo quartil, percentil 50. É a mediana, tem um nome especial. Terceiro quartil é o percentil 75. E assim por diante, bem tranquilo. Olha lá, para a gente ver o valor em si. Nos exemplos acima, o percentil 50 é o 18, porque está na quarta posição do rol. Vamos lá? Olha aqui em cima. 2, 9, 12, 18. Ah, quarta posição. Então, esse daí ele divide exatamente ao meio. Se você perceber, 3 observações estão abaixo do 18 e 3 observações estão acima do 18. Perfeito. Agora, percentil 20. O que eu vou pegar? Aí você tem que ter a manha. O índice deu 1,6, né? Então está entre o primeiro e o segundo. Observações do meu rol. Então está entre o 2 e o 9. Eu começo com 2, então por isso que eu coloco 2 mais. Aí essa diferença, 9 menos 2, multiplicado por aquele percentual que caminhou. Não é o 0,6, porque é 1,6. Então parte do 1 e anda 60% do caminho até o 2. Faz sentido? Então, 9 menos 2 multiplicado por 0,6. E aí eu faço essa equaçãozinha aqui, eu encontro 6,2. Então, o valor 6,2 é o valor do meu percentil 20. Tá legal? E assim você vai brincando, vai fazendo vários percentis por aí. Legal? Vamos para o próximo conteúdo? Show! Então, bora lá. Bom, vamos falar de moda. Ah, a mulherada adorou, né? Moda. A gente pensa, São Paulo Fashion Week, why not? Né? Então, quando você for olhar aí, né? Você for pensar em moda, você vai pensar na roupa, né? No vestuário e tal. O que isso tem a ver com estatística? Que, na verdade, moda é a observação que mais se repete, é o que mais é recorrente. For pensar em moda masculina, né? For pensar em moda masculina, tá na moda. O cara lá, careca, né? Na verdade, eu vou começar ali, mais óbvio que chama atenção, aquela camisa xadrez, aquela moda lenhador, né? 9 em cada 10 homens usam, né? Usa xadrez, coloca aí embaixo nos comentários. Eu não uso mais, mas já usei. Então, blusa xadrez, festa junina tá aí, eu acho que tem até a ver, né? Julina, já estamos em julho. E careca com barba. Aí aquele oclão escuro. E aí aquela tatuagem aqui, né? De fora a fora no braço. Aquele famoso homem em produção em série, né? Porque a barba, eu até entendo, porque a barba é a maquiagem, né? A maquiagem masculina é a barba, né? Se o cara... É uma dica, pô. Se você é feio, cara, realmente a barba... Eu juro que eu pensei que eu não ia trollar, mas é irresistível, tá? Se você é feio, infelizmente, a barba vai cair muito melhor em você, porque vai esconder algumas coisinhas, né? Mas o que importa, como diz o outro, né? Não é a beleza exterior, né? Claro que não. Mas eu acho muito legal esse exemplo, porque, cara, parece muita gente com esse tipinho bem igual, né? Se você parar para pensar, tem um colega seu, pode falar a verdade, tem um colega seu com esse, como é que eles falam? Com esse look, né? Blusa xadrez, careca, barba, oclão escuro, tatuagem do braço de fora a fora, né? E de quebra, cerejinha do bolo. O que tá na moda? O que tá na moda? CrossFit, ele é crossfiteiro também, né? Os meninos aí da fisioterapia com certeza vão ter muito cliente aí no futuro, né não? Galera do CrossFit, é só uma brincadeira, tá?
tem alguns movimentos aí que eu acho que nem na outra encarnação eu vou fazer, porque são muito complexos. E, na verdade, eu até gostaria que vocês comentassem aí se não tem problema de lesão, porque eu já conheço pessoas que tiveram lesão, então tomem muito cuidado com esses exercícios de CrossFit, porque são muito intensos, né? E eu acho que a exposição ao risco é bem maior do que num exercício convencional. Mas quem sou eu para dizer isso? Procure o seu profissional de educação física, o seu fisioterapeuta, que ele vai falar com muito mais propriedade que eu. Eu estou só de fora brincando com essas modinhas para dar exemplo aqui na minha aula, não é verdade? Então, bora para o exemplo? Vamos lá no nosso exemplo? Eu tenho aqui, ó, 6, 4, 6, 4, 6, 2, 6, 6, 4. Então, eu vou fazer a contagem, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a observação que aparece mais, né? Então, o 6. O 6 aparece 5 vezes. Então, a moda é o 6. Um bom mineiro, festa julina, vai falar que a moda é o 6, né? Nossa, coloca aí aquela risadinha do Praça é Nossa, porque, cara, tô muito tiozão, não tô não? Caramba. É o 6. O que mais aparece é a moda. Parece uma coisa tão simples, né? Agora vamos lá tirar a parte da brincadeira, porque é bem legal a gente descontrair também, né? Porque senão fica chato, né? Ainda mais aqui no YouTube, você tá doido para aprender uma coisa nova e aprender uma coisa divertida, claro. Então, quando a gente fala em moda, a gente talvez está pensando numa medida de posição, uma medida de tendência central aí, um pouco frágil, mas até que não, viu? Alguns modelos de machine learning, muito robustos, inclusive, usam a moda, tá? Para tomada de decisão, especialmente nos modelos de classificação. Então, não menospreza não que a moda tem o seu valor, tá certo? Legal. Agora, na sequência, a gente já falou então das medidas de posição. Vamos falar agora das medidas de dispersão. Como é que os dados ficam dispersos aí? Como é que eles se espalham ao longo do seu domínio? E o primeiro deles, não dá para deixar de falar, amplitude e intervalo interquartílico. Esses são os mais tranquilos, mais simples de entender, e eu coloquei simplesmente da forma que aparece aí na tela. Amplitude é a diferença entre o maior valor da sua série e o menor valor. Então é o máximo menos o mínimo, que é aquela quantidade de variação, né? Se a gente falar em temperatura, existem cidades que esse range, essa amplitude é bem maior do que outras, né? Isso daí para algumas ciências é interessante, é um dado interessante que vai denotar o quê? Uma estabilidade de temperatura, por exemplo, né? Isso é legal. Dependendo do equipamento que você for instalar e tal, ele é mais sensível a mudanças de temperatura, então é interessante que você tenha esse parâmetro, tá? Então, abra sua mente. Os parâmetros, as estatísticas, por mais simples que sejam, elas têm a sua utilidade. Intervalo interquartílico é justamente o intervalo entre quartis. É a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, viu? Que é aquele tamanhozinho da caixa lá do box plot. Lembra, na visualização? E a gente vai voltar a falar disso, estou prometendo, a gente vai mesmo. Então, simplesmente assim. No intervalo interquartílico, ele carrega ali 50% de todas as observações do seu banco de dados. Isso é uma informação muito bacana. Agora sim, o bicho vai pegar. Agora a gente entra naquela sessão monte de conta, né? Então, caramba, já dá aquele pensamento, meu Deus, eu não fiz esse curso para fazer um monte de conta, né? Então, bota aí a transição de contas, porque o pau vai comer. Legal, olha essa fórmula, galerinha. Olha que legal. O que a variância é? Quando fala variância, imediatamente vem na sua mente alguma coisa sobre variação. Variar.
E você está correto. Variância é algo que é de variação. Vamos observar. A variância amostral é denotada por S ao quadrado, tá? É igual a 1 sobre n menos 1 do somatório das diferenças quadráticas entre cada observação e média da série. Opa, como assim? Você vai calcular a média daquele conjunto de observações, vai tirar a diferença de cada unidade para aquela respectiva média, vai elevar ao quadrado essa diferença e vai somar tudo isso. Depois que somar esses quadrados das diferenças em relação à média, você vai dividir por n menos 1. Que no frigir dos ovos, o que representa isso, galerinha? Você entendeu já. Que é a variação quadrática média em torno da média. Isso que é a variância. Tá legal? Mas, sinceramente, essa fórmula aí, ela fica um pouco trabalhosa demais quando a gente vai fazer à mão. É claro que não é o intuito aqui, a gente vai usar o computador. Mas olha a fórmula de baixo que eu escrevi aí para você. Vê se não fica mais tranquilo. Você faz o somatório do x ao quadrado, ou seja, coloca todas as observações ao quadrado, depois tira do quadrado do somatório das observações, dividido por n. Esse resultadozinho você divide por n menos 1. Parece que a fórmula ficou mais complexa, mas a execução ela é bem mais fácil do que essa primeira aí que está no box branco. Tá legal? Vamos ver um exemplo? Bom, então olha aí aquele exemplozinho que você adorou, né? Onde que a moda é o 6. Então, vamos colocar todo mundo ao quadrado aí. Eu tenho o meu x, que são as minhas observações, está aqui em amarelo. E aí eu coloco ao quadrado, o x ao quadrado, em verde. Então tá lá, 36, 16, 36, 16, 36, 4, 36, 36, 16. Legal. Se eu somar aí o x, eu tenho 44. Se eu somar o x ao quadrado, eu tenho 232. Então vamos para a conta. A variância vai ser esse soma de x ao quadrado, que é 232, menos o quadrado da soma de x, ou seja, 44 ao quadrado, dividido por n, que é 9. Eu tenho 9 observações. Então, olha só a variância aí. Eu pego a soma de x ao quadrado, 232, menos o quadrado de 44, que é a soma de x, divido por 9, que é a quantidade de termos que eu tenho, e depois faço essa diferença. Fiz essa diferença, eu divido por n menos 1, que é 9 menos 1. Isso vai me dar 2,11, 2,11, que é a minha variância. E o dp, desvio padrão, como é que eu faço? Eu tiro a raiz da variância. E você sabe por que chama esse nome? Desvio padrão? Porque a variância é a variação quadrática média em relação à média. Aí você fala, professor, por que só não tira a diferença e faz o somatório das diferenças em torno da média e pronto? Daí é a variância. Tem uma propriedade que o somatório das diferenças em torno da média, das respectivas observações, dá zero. Sempre dá zero. Pode fazer a conta. Pega qualquer série aí. Pega qualquer série que você imaginar. Pega no Excel. Tira a diferença da média e depois faz o somatório dessas diferenças. Fala para mim, coloca nos comentários aí se deu zero ou se não deu. Então, por isso que eu tenho que levar ao quadrado. Essa é uma jogada, uma estratégia aritmética que a gente tem para acabar com essa questão da propriedade do erro. Então, eu coloco todo mundo ao quadrado e somo. E daí fica bacana. Mas só que eu sou penalizado que a minha unidade de medida vai ao quadrado. Lembra lá da propriedade do quadrado, área do quadrado? Lado vezes lado dá lado ao quadrado. Mesmo aqui agora, se a minha unidade, eu estou trabalhando com centímetro, vamos lá, comprimento de bebê ao nascer. E aí eu calculo a variância vai ser em centímetro quadrado. E essa unidade, ela não é padrão para eu trabalhar, porque a minha unidade padrão é centímetro. Então eu tenho que tirar a raiz quadrada de centímetro quadrado para passar para centímetro. Faz sentido? Por isso que chamam desvio padrão. Bacana, né? Legal.
merece um like. Se você já não deu, aperta aí. Aperta assim. Como é que é? Dá um like. Coeficiente de variação. Legal. Show. Coeficiente de variação é uma continha simples que eu já vou passar aqui, que nada mais é que o desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100. Para que é útil? Para saber o quanto que dois grupos variam. Se você quer colocar todo mundo na mesma unidade de medida, se você quer padronizar aquela medida de variação entre dois grupos, o coeficiente de variação é uma ótima, né? Por exemplo, no nosso caso de professor, se eu tenho a turma A, tenho a turma B. Eu quero saber como que a nota variou comparando essas duas turmas. Então, eu preciso um coeficiente de variação para a turma A, coeficiente de variação para a turma B. E aí eu consigo ver quanto maior o coeficiente de variação, mais aquela turma variou, mais as notas daquela turma variou. E enquanto que menor o coeficiente de variação, óbvio que menos aquela nota variou. Tá? Então isso é muito útil para comparar dois grupos. Na sequência, medidas de forma, né? Aí você vai lembrar daquele comercialzinho que passa toda hora lá no TikTok, né? Aquela musiquinha, o cara sai de lado, toca aquela musiquinha, o cara sai de lado. Já viu? Coloca aí também se você viu, né? Não vou fazer mexendo no TikTok, mas é que me chama a atenção a questão da assimetria para um lado e para o outro, e eu vou mostrar aqui para você. Olha só o que é a assimetria. Se eu tenho os meus dados, se eles são dispersos como um espelho, tanto para a esquerda como para a direita, eu digo que eles são simétricos, a distribuição simétrica. Contudo, se uma quantidade maior de dados está para cá e um pouquinho está para lá, ou uma quantidade maior de dados está para cá e um pouquinho está para lá, mudando só os lados aí, e aí você olha na imagem, está melhor do que eu. Positivo, vamos lá, a cauda, o rabinho da minha distribuição está para o lado direito. Lembra do plano cartesiano, hein? Direito, positivo. Está simétrica, está para os dois lados. Se o rabinho, né, que a gente fala cabeça e a cauda, né? A cauda, né? A cauda da distribuição, se ela está aqui para a esquerda, é assimétrica negativa ou assimétrica à esquerda. E uma propriedade, quando a gente compara as medidas de tendência central, que é média, mediana e moda aí, olha que interessante. Na assimetria positiva, eu tenho que a média está mais para lá. Depois vem a mediana, depois vem a moda. A moda está sempre na cabeça ali, né? Que é a mais frequente, né? Claro. E a assimetria negativa, a média está mais para cá em relação à mediana. Então repara que a mediana ela é robusta, ela fica meio que numa posição, mas a média ela passa para lá ou para cá, a média segue a cauda da distribuição. Na presença de um outlier, a média é mais influenciada. É simples pensar. Na sua turma, se a gente calcular a média de idade, vai dar, sei lá, 19, 20 anos. Legal. Mas coloca lá um tiozão como eu, 41 anos na sua turma. Vai jogar a média para cima. E essa média representa o centro, exatamente o centro da idade da sua turma? Não. Mas a mediana, mesmo que coloque um tiozão como eu lá, não vai fazer diferença. A mediana sempre vai dividir 50-50 a sua distribuição. Legal? A questão de assimetria, bem tranquilo, né? A gente vai mostrar lá no software como que interpreta essa estatística de assimetria. É bem legal. E é bem simples também. Vou falar de curtose. Curtose não tem a ver com para a esquerda ou para a direita. Agora, a curtose tem a ver com o achatamento da curva, que também vai fazer pensar no espalhamento, né, dos seus dados. Olha aqui. Eu tenho 3 classificações, basicamente, vai. Eu tenho aquela curva, aquela distribuição, né, que ela é mais concentrada aqui em torno da média. A gente chama ela de leptocúrtica.
Tem no meio que né, ali na metade, chama de mesocúrtica, e tem aquela achatada, que a gente chama de platicúrtica. Bom, como é que você vai lembrar disso? Fácil. Por exemplo, cúrtica vem de curtose mesmo, que é a medida de achatamento, né? Como que os seus dados estão dispersos aí. Lepto do grego quer dizer delgado, fino. Lembra daquela bactéria do gênero Leptospira, né, causadora de algumas doenças? Então você vai ver aí que ela é delgada, é fininha, e no caso da Leptospira, ela é em espiral. Mas aqui pra gente só basta saber o lepto, vem de delgado. Meso é de meio, meso é meio em grego. Se você lembrar lá da região da Mesopotâmia, né? A região entre águas, entre o rio Tigre e Eufrates, né? Mesopotâmia. Opa, pótamo. Mais uma, não tem a ver com a aula, mas só de curiosidade. Pótamo é abaixo d'água, né? Pótamo quer dizer a água. Eu já dei spoiler aqui. Lembra, quando você fala pótamo, você lembra do hipopótamo. Hipo é abaixo, né? Abaixo d'água. Aí sim, o hipopótamo, o nome do animal, abaixo d'água, significa abaixo d'água. A maior parte do tempo ele fica abaixo d'água, ele fica só com as narinas ali, né? Parece que para caçar e tal. Então, daí vem esse nome também. Pótamo, água, hipo, abaixo d'água. Mas por que eu falei disso? Só por causa da região da Mesopotâmia, né? Mas o foco aqui, na verdade, seria o termo meso. Uma coisa puxa a outra, né? Esse negócio de estudo das palavras, a origem das palavras é muito legal e o papo flui, que é uma beleza, tá? Continuando aí, por último, eu tenho platicurte. Plato, você já ouviu platô, né? Você já ouviu plateuminto. Eu minto verme plat achatado, vermes achatados, né? Então, plat quer dizer achatado. Então, platicurte que é aquela distribuição mais achatada. E aí? Tranquilo? Tentei ser rápido, rasteiro, ligeiro, que a gente tem que gravar a mão na massa do software, né? Com todo esse conhecimento que a gente tem, visualização e estatísticas numéricas, é bom ir para o software para a gente dar uma treinada. Eu vou deixar um banco de dados e tal, a gente vai brincar assim. No próximo vídeo eu já mostro para vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Coloque suas dúvidas no comentário, entre em contato comigo no Telegram e a gente vai se falando. Valeu e não se esqueça de inscrever no canal. Você já estava esquecendo. Você só deu o like. Para quem esqueceu, já dá o like aí. Mas você se esqueceu de inscrever no canal, né? Mas não só aqui no YouTube, não. Vai lá no Instagram, que é bem legal. No Telegram, por enquanto, está fechado, só para a turma lá da UFJF, beleza e tal. Mas a gente em breve vai fazer uma coisa para geral. Tá legal? Abração, a gente vai se falando. Foi!